pode custar qualquer coisa, menos a minha convicção de que eu estou certo, né? E eu recebo com muito orgulho aqui a capitão Laila Brunella, que é chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, e vem debater comigo, né, capitão? Boa tarde para a senhora, tudo bem? Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não é de hoje que nós estamos vendo cenas como essa e ouvindo falar de episódios como esse que a senhora acompanhou comigo aqui. Não pode, está proibido. Está proibido. Essa questão da aglomeração de pessoas, e é importante a gente falar isso aqui, que as pessoas estão confundindo, né, essa liberação do comércio agora, essa flexibilização um pouco maior que está acontecendo, né, em razão da melhora nos números da pandemia, com uma liberdade total. Mas permanece a questão do uso da máscara, permanece a proibição de aglomeração de pessoas, porque isso sim vai fazer expandir novamente a pandemia e talvez regredir em alguns avanços que a gente conseguiu recentemente. Mas é clandestino, né, capitão? E se é clandestino, a gente trabalha com respostas à clandestinidade. Não dá para ser. A prevenção seria o ideal. Dizer para essas pessoas, eu não sei se já está exaustivo, mas dizer para essas pessoas fiquem em casa porque o vírus ele é letal para quem tem comorbidade. Haja visto aí os 100 mil pessoas mortas no Brasil, seja por outro motivo, mas seja por desobediência. Mas aí vem a pergunta seguinte, quando que a comunidade, que eu recebi esse vídeo de madrugada, enquanto ele estava começando, quando que a população chama a Guarda Municipal e quando ela chama a Polícia Militar? Existe alguma dissonância em relação a isso? Normalmente, é bom quem está em casa perceber o seguinte, se eu tenho essa aglomeração, uma aglomeração que é pacífica, que está acontecendo ali, é só mesmo a questão do número de pessoas que está desrespeitando a norma, a Guarda Municipal ela deve ser acionada. No caso em específico, havia um grande número de pessoas, né? Não era só ali uma festinha numa casa, não era algo tão simples de ser resolvido. A própria Guarda Municipal, em geral, já aciona a Polícia Militar para fazer esse apoio. Entendi. Não obstante, a gente também ter recebido, nesses casos, né, do fim de semana, também recebemos chamada via 190. Então, a Polícia Militar deslocou, mas em apoio à Guarda Municipal, né, e fez, como você disse, foi pacífico, né, foi feito contato com os organizadores e de imediato houve a dispersão das pessoas, mas o ideal é não fazer, é não aglomerar nesse momento, é não insistir nesse erro, porque a abertura, nessa reabertura para a vida normal, ela dependeu de vários fatores. Mas permanecer aberto só depende da gente. Verdade. Isso eu tenho certeza. Né? Se a população não tiver um comportamento adequado agora, o retrocesso vai ser culpa da própria população, que não se comportou como deveria. Eu concordo com a senhora, concordo mesmo, porque os números falam por si, né? O número maior de mortes, menor de mortes, diminuiu a curva. Agora, existe algum tipo de monitoramento por parte da PM em relação a esses episódios aí? Redes sociais, a gente tem visto muito disso acontecer. A polícia monitora isso, capitão? Monitoramos sim. Nosso setor de inteligência, não só a diretoria de inteligência, mas cada batalhão também possui a sua inteligência em separado. Eles fazem esse monitoramento de mídias sociais e quando a gente consegue, a gente tenta evitar que o fato aconteça. Já vai lá naquele organizador, já faz um contato prévio, já fica com alguma operação prevista caso aquele baile aconteça, mas, como você disse, é na clandestinidade, né? Às vezes um contato ali via WhatsApp que a gente não monitorou ou que a gente teve que deixar começar a acontecer para a gente ter uma atuação ali imediata. Nós vimos aí, coloca as imagens para mim, Milton, por favor, do evento, do episódio. Essa aqui, ó. Esse aqui, sei lá, 500 pessoas, 400 pessoas. Eu queria conversar com a senhora o seguinte, e quando isso está acontecendo dentro das nossas casas, dos nossos condomínios, dos prédios, como é que o cidadão que está se sentindo, obviamente, incomodado com aquilo, o que ele pode fazer? O procedimento é o mesmo. A gente precisa sempre lembrar que o apoio inicial é da Guarda Municipal, quando há só a questão da aglomeração de pessoas, não havendo nenhum crime, nenhuma contravenção acontecendo além da aglomeração, é ligar para a Guarda Municipal e, sendo necessário, a Guarda Municipal faz esse acionamento da Polícia Militar. Sim. Caso haja uma importunação maior, a questão da perturbação do sossego ou outra contravenção, o acionamento direto da Polícia Militar para que a gente faça a abordagem. O que vai mudar é a questão da força, né? Eu não vou para um local de aglomeração de 500 pessoas com uma única viatura e 2 policiais militares. Sim. Às vezes, numa abordagem, numa residência, num condomínio, isso é mais simples para a gente conseguir resolver. Mas uma festa dessa realmente exige um aporte maior, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar. Olha, na semana passada, capitão, nós tivemos uma festa, né, no bairro Inconfidentes, em Contagem. E eles chegaram até a fazer hora com a cara das forças de segurança, vamos falar assim, né? Não vou nem falar da polícia só não. Mas olha, ó, vamos ouvir, capitão. Esse quarentena no caralho, pode falar. Não tem dinheiro pra...
tem dinheiro pra chamar uma puta igual nós. Olha o tanto de vagabundo. Olha, cara, não para. Aí, palavrão toda hora, aquela coisa toda. Aí, a gente vê, por exemplo, adolescentes como esse, jovens como esses, indo para serem entubados, igual eu tenho conhecidos meus, saudabilíssimos, extremamente saudáveis, e que vão e ficam 60, 70 dias entubados lá. Quando saem vivos. Né? Quando saem vivos. Né? Então, o que chateia a gente, né, e a gente estou com meus 49 anos de idade, é que a desobediência, ela é tão letal quanto o vírus, né? A desobediência conduz você à morte. Primeiro te disponibiliza a ficar acessível à morte. Porque o que a polícia faz, e aí a senhora vai completar para mim com mais propriedade, é tentar fazer com que vocês não sejam acionados. Com certeza. Né? Com as campanhas que acontecem aí. Mas eu tenho mais destaque. Ainda em julho, capitão, uma gravação de live também virou uma festa clandestina em Lagoa Santa. A gravação de uma live que contou com mais de 80 pessoas aglomeradas e consumo de bebidas. Enfim, foi realizada no terraço de um hotel em Lagoa Santa. O evento regado a bebida e com muita aglomeração. O pessoal está acompanhando aí em casa essas imagens. Então, a gente fica pensando o seguinte, capitão Laila, o que é que leva uma pessoa que assiste televisão, que assiste os jornais, que acessa os portais, que tem rede social, que toda hora vê aí no seu Facebook, no seu Instagram, aquele sinalzinho do luto por perda de um ente querido? Eu estava falando aqui, peço Vênia para poder falar novamente, eu tenho uma pessoa que me acompanha no Instagram há muitos anos e ela amanheceu hoje, ela é fisioterapeuta, sabe, uma das chefes de um grande hospital aqui de Belo Horizonte, muito triste, porque o pai dela, ela salva vidas como fisioterapeuta nos hospitais, mas para o pai dela ela não vai poder fazer nada, porque ele está respirando com a ajuda de aparelhos, na questão do intubação lá. E ela disse, Stanley, o pai está dentro de casa, meu pai está 5 meses guardado, ninguém da nossa família ia até ele, era aquela coisa de dar tchau para lá de fora do condomínio. Né? Então, se essas pessoas estão vulneráveis, quiçá quem se dispõe a fazer uma aberração como essa, né, capitão? Então, fique claro, é crime isso, não é? É crime, e essa questão dessa irresponsabilidade, ela pode virar, sim, uma prisão, dependendo da situação, dependendo da configuração de alguns delitos, mas é muito importante você falar, o que leva uma pessoa a fazer isso? Eu acho que é a falta de empatia, a falta de se preocupar com o outro. Eu sou jovem, eu não estou no grupo de risco, não obstante, vários jovens, crianças terem morrido em razão da Covid-19, as pessoas acham que se eu estou bem, não me importa o outro, não importa o meu vizinho, não importa quem está nas ruas. Então, a falta de empatia. Nós vivemos numa sociedade hoje que tem cada dia mais os seus conceitos deturpados. Verdade. As pessoas se preocupam menos umas com as outras. Se eu estou feliz, se eu estou bem, se meu dinheiro está na conta, problema do outro. Né? E nós estamos num momento em que, se eu não me preocupar com o outro, a próxima vítima pode ser eu. Então, é realmente uma questão de conscientização e de empatia. É se preocupar com o outro, porque as consequências virão para todo mundo. Então, vamos prestar o serviço aqui. Se, porventura, a festa tiver com a dimensão, vamos colocar um número hipotético meu, 30 pessoas, o acionamento, então, é a Guarda Municipal. Guarda Municipal. Até porque, Minas Gerais, a Polícia Militar, ela é do Estado de Minas Gerais. Ela atende a todos os municípios. Só que pode acontecer de um município estar com determinada atividade liberada, e aí a polícia não teria como agir lá, porque não existe, digamos, crime, se não em tese, por aquela atividade estar liberada. Já em outros não, está tudo fechado, e a polícia tem que atuar. Então, a guarda local, a guarda municipal é que deverá ser acionada em situações com menos aglomeração. Isso, situações mais rotineiras, mais simples. Na verdade, em todas as situações, por questão do descumprimento de decretos, a Guarda Municipal é a nossa primeira chamada, ok? Mas se eu, enquanto cidadão, já percebo que há ali uma gravidade, que pode necessitar ali de um apoio, né, de uma autoridade para garantir até do poder de polícia ali, seja da Guarda Municipal ou de um agente de segurança que esteja fazendo a fiscalização, podem sim ligar no 190 para que a gente faça esse apoio. Como eu te disse, no relato ali do cidadão lá na Guarda Municipal, né, falando quantidade de pessoas, o ambiente como está, em geral a própria guarda já faz acionamento direto. Nós temos militares que trabalham junto lá no COP, junto à Guarda Municipal, fazem um acionamento direto lá no 190 e a gente já direciona a viatura para esse apoio. Então nós trabalhamos em conjunto e nos municípios onde não há, né, a Guarda Municipal, óbvio, de imediato a Polícia Militar sempre. E a sinergia é muito boa, né? A Guarda Municipal vem sendo, ao longo desses anos, muito bem preparada para momentos como esse, né?
Capitão, eu tenho aqui uma outra aglomeração. A Guarda Civil de Contagem foi acionada por uma aglomeração, né, para verificar a aglomeração em um bar, no bairro Cabral, em Contagem. Quem está conosco ao vivo é meu querido Pablo Thiago. Boa tarde, Pablo. O Capitão Lário está aqui conosco. Conta pra gente sobre esse assunto aí. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a você de casa. Stanley, segundo o proprietário deste bar, ele acabou perdendo o controle dos clientes que estavam lá, né? E a Guarda Civil acabou chegando e controlando a situação. Ela compareceu, orientou o proprietário que alegou ter perdido esse controle, né? Muita gente foi chegando, vai um cliente ali, depois vai outro. De repente ele não teve acesso à quantidade de pessoas que estavam naquele local. Bom, ele foi orientado e qualificado em boletim, né, sobre essa aglomeração neste local e até fechar esse estabelecimento, tá, Stanley? A fim de evitar aglomeração. E é o que tem acontecido, né? Os clientes chegam, começam um, vai outro e acaba aglomerando. E mais um caso como esse aí que a gente vê, acabou sendo impedido pela Guarda Municipal. Capitão, a empatia. Obrigado, Pablo, mais uma vez. A empatia mesmo ausente em ocasiões como essa, né? Tá liberado, tem um número máximo de pessoas que podem ficar lá dentro, né? Mas infelizmente vai entrando mais um, vai entrando mais outro, enfim, perde o controle e o dono do bar, que perdeu o controle mesmo, acaba sendo punido pela sua incapacidade de gerenciar o próprio estabelecimento. Essa liberação ela tem regras, né, Stanley? Então, cada município estabeleceu regras para o funcionamento do comércio. Como você disse, Contagem está aqui, né? Nós estamos próximos, conurbados, não dá nem para saber onde termina a Contagem, começa BH. Então, eu sei que Contagem está lá com os bares abertos, sai gente aqui de Belo Horizonte, vai para lá. E essa preocupação, inclusive, com o próprio comerciante. Porque para ele, às vezes, está gerenciando todo o público, mais o funcionamento do restaurante. No momento de reabertura, as pessoas precisam entender, tem uma fila, tem que aguardar, né, tem uma regra para entrar naquele local. Hoje, né, a questão do comércio. Então, é respeitar, porque é esse respeito que vai manter esse comércio aberto. Se a gente começar a desrespeitar e esses números voltarem a subir, talvez haja essa regressão e não é o que a gente espera. O resultado de um aumento exponencial de número de casos vai nos levar para aquele local onde nós estávamos e já estava extremamente inconveniente e desconfortável para nós, é o fechamento, né? Com certeza. E essa é a questão do risco à saúde mesmo, né, Stanley? Eu quero me divertir, eu quero ter um tempo, né, de recreação, a gente sabe que todo mundo ficou aí trancado muito tempo, né? Quer participar, quer ir para um bar, mas ter essa cautela. Percebeu que o local está muito cheio, já evita. Né? Vai em outro dia, porque realmente a gente está se expondo, inclusive, a risco. Lá no restaurante, como a gente viu, está todo mundo sem a máscara, porque está consumindo ali bebida, está consumindo a comida, está conversando com os amigos. E nesse momento sai ali uma pessoa que está contaminada e não sabe, contaminando 10, 15, 20, e a propagação do vírus volta a acontecer de maneira rápida novamente. Olha, mais uma vez agradeço a senhora por ter vindo aqui, agenda lotada, mas sempre priorizando a Alterosa Alerta, e leve um abraço a toda a sala de imprensa aí, Com capitão. certeza, eu que agradeço, né, e pedir a todo mundo mesmo essa consciência, a gente precisa disso nesse momento. É isso aí, é uma arma poderosa a consciência, né? Se nós usarmos e utilizarmos, vamos salvar muitas vidas, né, capitão? Certeza. É isso aí, muito obrigado mais uma vez, senhora, um abraço.